Deus, estamos no caminho certo, né? Muita gente na época falou, você é doido, vai casar com uma mulher que tem filho já, não sei o quê. E, tipo assim, cada coisa, cada fase da sua vida você vai passando, né? Você vai alinhando, né, a sua vida de um jeito com que cada época difícil vai preparando você para outra época, né? 5 meses, a Antonella falou. Aí foi 5 meses, desde o primeiro encontro até o altar. Olha só. 5 meses. Você é louco, sou louco. E Tamo deu aí. certo. Sua mãe Abigail, né? É. Ela falou, Deus abençoe, meu filho. É, minha mãe. Ei, mãe. Um beijo, mãe. Eita, minha veinha. Aí casou, tudo mais. Teve o Léo. Foi seguindo a vida. Daí, como que foi o seu relacionamento com Deus durante todo esse tempo? Então, nessa época aí, foi uma época que, quando a gente foi embora para essa outra cidade, a gente ficou aquele católico de missa, né? Domingo sim, domingo não. Mas a gente nunca deixou a peteca cair, vamos dizer assim. Lá em casa, a gente, eu com a Antonella mesmo, a gente nunca apreciou nada de bebida, essas coisas assim. Então a gente sempre foi muito tranquilo. Desde que a gente começou a namorar, desde que a gente casou. Então a gente tem sempre escolhas assim, tranquilas, escolhas calmas em casa. Então, quando a gente casou, a Antonella começou a escutar muita música católica junto comigo e ela começou a pegar um gosto, né? Ela já fazia parte? Não. Ela já fazia parte ou não? Foi com... A Antonella, ela tinha até a primeira comunhão. Aí ela fez a crisma para a gente casar, fez uma crisma relâmpago lá para a gente casar. E aí, quando a gente viveu essa fase difícil em Itapeva, tinha uns colegas lá, não sei se eles assistiram depois, Banda Gama. E eles tocavam lá na época e trabalhava junto comigo um dos meninos. Ele falou, toca com a gente lá e serve com a gente num evento. Aí eu fui tocar com eles num evento e tal. Aí acho que, se não me engano, num ensaio, estava faltando gente para cantar menina e chamaram a Antonella. A Antonella comentou comigo uma vez, eu cantava quando eu era jovem, né, na escola, 14, 15 anos, já cantei na escola e tal, música da Alanis, não sei o que, ela gostava, né? Se ela cantou música da Alanis, ela sabe cantar. Aliás, ela tem uma voz muito bonita. Eu também acho. Eu sempre explorei o potencial dela falando para ela, viu? Ela é meio insegura, né? Eu tenho medo, é normal, né? Você vai perder isso com o tempo. E ela foi perdendo. Aí o que aconteceu? A gente passou essa dificuldade e aí acontece. Eu, um menino de igreja e tal, criado na igreja, não tinha a fé que ela tinha. Vamos dizer assim, enquanto eu estava preocupado com o desemprego lá em Itapeva, que eu passei um tempinho, eu fui com esse emprego, mas na hora que eu cheguei lá, eu não consegui trabalhar. Falaram para mim que eu ia ter que esperar uns 2, 3 meses. Era algo assim, não lembro direito. Eu sei que eu fui fazer um bico numa loja de instrumentos musicais na época. E aí, nessa loja, eu conheci esse pessoal. E em casa, cara, a gente passou muita dificuldade nessa época. Foi, acho que, a pior fase nossa. Então, tipo, tava com o Vi pequenininho e o Léo de colo. E, tava faltando coisa em casa, entendeu? A gente foi embora meio que na necessidade loucura. mesmo, né? Passamos muita necessidade nessa época. E aí, tipo assim, nós dois, eu não sei se é vergonha a palavra, mas a gente ficou contraído de pedir ajuda, né? Eu não vou atrapalhar os outros, né? E tal. E fomos levando até onde dava. Mas chegou aquele ponto, né? De abrir o armário e não ter quase nada, né? E aí, cara, sem explicação, bater um caminhão do mercado na sua porta, providência, uma compra, né? para você, não tem palavras, entendeu? Aí eu falo para Antonella, né, que desde que a gente casou, desde que a gente namora, a mão da Mãe da Divina Providência acompanha nós ali assim, ó. Então foi um negócio muito sem explicação, sabe? Aí depois disso, alguns amigos meus, o Anderson, amigo meu, foi lá, me ajudou na época. Aí o Luiz me ajudou também. Teve outros amigos que ajudaram a gente também. Passamos muita dificuldade mesmo. Teve bastante gente que ajudou a gente naquela época. E a gente conseguiu ficar 10 meses e meio nessa cidade. Sim. E aí não dava mais. Daí, Antonella, um dia, eu tava em casa e eu vi que ela demorava a ir deitar, né? Ela demorava a ir para a cama.
Daí um dia eu levantei assim, ela de joelho na frente da televisão, né? Rezando um terço de madrugada, terço da misericórdia. Eu, caramba, nem eu rezo esse terço aí, minha mulher tá rezando esse terço, né? Deu aquele baque em mim, sabe? Falei, caramba, meu, que bunda mole que eu sou. Tão preocupado com as coisas, né? E esquecendo o essencial. Esquecendo o essencial. Aí fui vendo aquilo nela. E a gente estava num ponto, com a necessidade tão forte batendo, que tipo assim, ou o casamento acabava, ou deslanchava de vez, né? Nessa época. Aí eu vi que ela, na época, assistia muito Canção Nova, que ela tinha acabado um serviço lá, um bico que ela fazia, e ela estava mandando currículo para tentar um emprego em outro lugar. E daí ela assistia muito Canção Nova. E na época o Padre Léo, né? Tinha muita pregação do Padre Léo. Eu falo para ela que o padre da conversão dela, assim mesmo, da história dela, é o Padre Léo. Tanto que a gente foi, o ano passado, lá para Cachoeira, a gente foi lá naquela estátua do Padre Léo lá. A Antonella até chorou lá na hora que ela chegou lá. Também é uma carga emotiva muito grande. Muito né? grande, é muito louco. Ele era uma bênção, não dá né? pra entender. Ele era as palestras, né? As pregações dele, você vê assim, arrepia, né? Arrepia e emocionante. E as músicas? Sem explicação, Sem cara. explicação. Aquela, não dá mais pra voltar. Aí a Antonella foi naquele ensaio, começou a cantar com o pessoal, e eu vi que dava pra cantar. Falei, nossa, ela canta, meu, dá pra cantar. Putz, aí fechou, meu. Aí fomos. Só acontece, você tocando só teclado, não fica muito legal. Para uma pessoa que está começando a cantar, ela não passa tanta segurança como o violão. Um violão passa mais segurança no tempo da música, essas coisas assim. Aí ela ficava com medo. Né? Meu desejo era começar a tocar com ela em missa. Eu já queria essa daí. Aí a gente tocou com o pessoal e tal. Nisso ela falou com a mãe dela, que a gente estava passando dificuldade. Aí falamos, né, para minha mãe. Aí falamos, precisamos de um SOS aí, meu, ajuda nós. Aí, na época, queriam que a gente fosse morar lá e tal, com eles. Não, a gente quer se virar. Ajuda a gente, mas a gente quer se virar. Aí minha sogra, minha mãe, ajudou achando uma casa lá para a gente alugar, para voltar para Capão. Voltamos para Capão e, por Deus, eu consegui um emprego lá e tal, né? Na mesma época eu vim empregado, já voltei para minha cidade empregado. Aí começamos a participar de pastoral familiar, aí ela pegou gosto, né? Aí logo da pastoral familiar fomos para a RCC, começamos a tocar e cantar na RCC, pegamos amizade com o pessoal lá, Ministério Arca da Aliança, na época, uns amigos meus. Aí, tipo assim, olha como que é doido, né? Eu nunca consegui tocar com a minha família nos lugares onde eu já tinha tocado, participado desde pequeno. Foi uma outra história, uma nova história. Olha só. Aí começamos a participar. Pastoral familiar, renovação carismática, tocando em cooperação. Até que surgiu uma tal de aliança de misericórdia. Não, ainda não. Ainda não? Não, tá longe. Caminha longo. Tá longe. Eita. Eu tô em 2006, 2007. A aliança veio em 2013. Nossa, tem tempo. Aí ficamos ali em Capão, participando. Tá? O que aconteceu? Novamente, chegou a um problema financeiro, né? Aí eu, putz, não sei o que eu faço. Eu trabalhava nessa loja, eu já tinha mudado 2 vezes já dentro da rede. Então eu estava com 3 anos de loja, eu já tinha passado por 2 lojas deles, porque um gerente veio me fazer proposta, vem trabalhar para mim. Falei, vou, se pagar mais eu vou. Eu fui. Aí eu pulei de emprego. Só que nisso, chegou um tempo que essa loja ia fechar. Não é que ela ia fechar, ia mudar o gerente. E essas lojas de defensivo, agrotóxico, na época, na minha cidade, que nem time de futebol. Vai mudar o técnico, provavelmente o técnico novo vai vir com outros jogadores. Aí eu fiquei naquele medo. Falei, caramba, porque eu e a Antonella, a gente estava muito assustado. Como a gente casou muito rápido, a gente não se preparou para isso, né? Eu falo para a Antonella, a gente paga um preço até hoje, né? E aí a gente foi e... Ai, deu até um branco agora. Oi. Aí a gente foi e eu com medo, aquele receio de ficar desempregado, né? Falei, putz, eu tô criança pequena, né, meu? Manter uma casa e tal. Aí um dia eu liguei pro meu pai, falei, meu pai trabalhava numa empresa lá em Tietê. Tietê, ali perto de Piracicaba.
Aí eu falei, pai, me ajuda aí, pai, eu quero trabalhar em Tietê. Meu pai tinha tentado ajudar um pessoal lá, trabalhar lá na época, e não deu certo, ele estava com vergonha. Ele falou, eu não vou ajudar você não, porque você vai vir para cá e não vai aguentar, porque lá era pesado o trampo lá. Você não vai aguentar, daí vai ficar ruim para mim aqui, cara. E depois eu entendi ele. No dia eu não entendi. Falei, caramba, meu pai não quer me ajudar, pô. Daí ele passou o telefone do cara para mim, do dono da empresa. Eu, no domingo, liguei pro cara. Falei, opa, tudo bem? Eu tenho uma vaga para mim aí. O que você faz? Eu falei, eu trabalho em loja de peça de trator, peça de defensivo, agrotóxico, mas eu quero mudar de área, eu estou querendo ir embora para aí. Aí o cara, não sei o quê, eu vou ter vaga, mas daqui a alguns meses ainda. E eu vi que o cara estava querendo desligar a ligação, né? Falei, vou ter que falar do meu pai, né? Falei, meu pai trabalha aí, me ajuda! Você teve que usar, né? Teve que dar aquela carteirada. Aí ele falou, começa amanhã. Não, ele falou para mim, venha no ônibus na próxima semana para você conversar aqui. Cara, eu fui. Aí meu pai, até lembro que meu pai falou, você vai durar 6 meses lá. Meu pai, ele fala assim na lata, né? Vai durar 6 meses lá e olha lá. Eu fiquei 7 anos na empresa. Aí de lá eu saí pro psicólogo, pro terapeuta. Coisa boa. Ai, caramba.